11h17. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Quarta é dia de falar de política aqui no Estação CBN. O Rômulo Pinheiro já está conectado conosco. Muito bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy Sena. Com muita alegria e satisfação, sempre às quartas aqui conversar com você. Da mesma forma, Rômulo, vamos falar hoje, então, sobre a lei número 15.380 desse ano. Inclusive, ela começa a valer hoje. Essa lei está trazendo alterações na Lei Maria da Penha. Conta pra gente, Rômulo. Pois é, Izzy. Aqui em Brasília, a gente sempre busca aquilo que tem algum tipo de reflexão, algum tipo de impacto na vida das pessoas, não só aqui na capital, mas também em todo o país. E no momento em que se discute muito a questão externa, guerras aí fora, e impactos com eleições até o mês de outubro, passou desapercebido algumas discussões, ou passaram desapercebidas algumas discussões a respeito de alterações na Lei Maria da Penha, mas isso também vem de acordo com a nova tendência aqui no judiciário brasileiro, aqui no legislativo brasileiro, de cada vez mais apertar o cerco contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós aqui debatemos nessa coluna, Izzy, várias e várias vezes, esses últimos anos, sempre relatando situações dessa busca que o Estado tem para tentar evitar esse tipo de situação, ou minorar, diminuir os efeitos disso, embora a gente tenha visto um aumento exponencial. Nós já falamos aqui mesmo de programas do governo para tentar estancar esse tipo de crise. O Brasil vive uma crise há muitos anos de violência contra a mulher, enfim, aqueles discursos. Ultimamente, nós temos visto ataques das plataformas, ou pelo menos as plataformas de redes sociais, tentando limitar os discursos, ou canais que produzam discursos desvinculados, ou com uma certa ética, e até mesmo misóginos. Então, há uma tendência aqui em Brasília para que isso seja, de qualquer maneira, diminuído, ou pelo menos que o Estado seja mais forte nisso. E hoje mesmo passa a valer uma legislação muito importante que traz alterações na Lei Maria da Penha e tem a ver muito com o dia a dia das mulheres vítimas desse tipo de situação. Porque, veja, Izzy, para esses crimes existem dados, inclusive no debate que foi travado na Câmara a esse respeito, foram levantados vários dados para justificar essa mudança, essa tentativa de endurecimento das regras no combate à violência doméstica, porque dados aqui do próprio Senado Federal informam 3,7 milhões de mulheres que sofreram violência doméstica só em 2025. 4 mulheres mortas por dia vítimas de feminicídio por dia no país. Então, você multiplica isso por um ano, vai dar um número estratosférico. Então, esses processos que apuram feminicídio, nós vemos aí nas redes sociais, nas mídias, só aquilo que é mais relevante, mas todos os dias acontecem para milhares de vítimas, violências das mais graves, como o feminicídio, até as mais comuns, que são a ameaça ou lesões corporais, que são tão graves quanto e são mais corriqueiras, mais comuns. Então, aqui nessa situação, o que acontece? Alguns crimes, eles não podem, a vítima não pode, como se diz no popular, né, retirar a queixa. Muita gente acha que a vítima pode ir lá, ou então ser forçada a retirar a informação de que sofreu uma violência. E a lei vai nesse sentido, porque tem crimes que isso não é permitido. Então, lesões corporais, tentativa de feminicídio, entre outros crimes bem graves, violências sexuais, enfim. Esses crimes, eles não admitem que a vítima vá até a polícia ou a justiça e diga que não quer mais, né? Porque a lei não permite essa alteração. São crimes que a gente chama de ação penal pública incondicionada. O promotor vai fazer a ação penal, se tiver elementos que comprovaram o crime, vai tentar a condenação do acusado, enfim.
Mas tem outros crimes e que dependem. O promotor também faz esse trabalho da ação penal, ou seja, de produzir a denúncia para tentar condenar o acusado, mas eles dependem da vontade da vítima. Então, o crime de ameaça é um dos mais comuns, inclusive os primeiros que acontecem, né? Geralmente, essa violência moral, psicológica que a mulher sofre. Então, a ameaça é daqueles crimes que, uma vez, isso serve para todo mundo, não só para a violência contra a mulher, mas quando alguém comete um crime desses, quando a pessoa vai até a polícia ou vai até a justiça relatar esse fato, ela tem um momento que ela pode voltar atrás. A gente chama isso de retratação. Então, ela pode dizer que se enganou, então não tem interesse em fazer, e isso ser apagado, porque essa ação depende da vontade dela, né? A gente chama de representação. Então, muitos e muitos casos, o que acontecia na Lei Maria da Penha até ontem, até semana passada, por exemplo? Então, a mulher sofreu uma ameaça, e aí abria-se um procedimento de medida protetiva, e o juiz marcava uma audiência, na verdade, para verificar se a mulher queria continuar ou não com esse procedimento. A gente chamava isso de audiência de retratação, ou alguns chamavam de audiência de justificação, enfim. Mas o juiz marcava uma audiência, a critério mesmo do juiz, né? Ou o advogado do agressor pedia que fosse marcada uma audiência para a vítima falar se ela queria dar prosseguimento ao processo ou não, nos casos de crimes de ameaça, por exemplo. E nesse contexto, isso aí, muita gente, né, a mulher sentia, como é muito comum, pressionada, às vezes, pelo próprio agressor para retirar, às vezes pela própria família dela, né, que não gostaria, ou então querem compor uma relação, às vezes já deteriorada, em grande parte já deteriorada, e a mulher era pressionada, às vezes, pelo próprio magistrado, pelo próprio juiz, a abrir mão, a se retratar e dizer assim, não quero mais. E aí são variados os motivos, porque o judiciário, muitas localidades não querem ter mais processos, então querem acabar com os que estão lá em andamento, a própria família da vítima, a vítima às vezes se sentindo mais ameaçada ainda, ia lá e pedia para arquivar, enfim, tudo isso trazia, nem sem contar uma revitimização, né, dessa mulher que sofreu a violência. Ela ia ter que contar tudo de novo, ela ia ter que relatar por que ela não quer mais prosseguir, e o juiz ia perguntar o que aconteceu. Então, isso ainda era um transtorno para muitas mulheres. E qual que é a alteração que trouxe um avanço aí nesse ponto? Tem prós e contras, mas aqui nós vamos falar mais dos prós, porque de fato vai melhorar nessa circunstância, porque agora não vai ficar mais a critério do juiz unicamente marcar uma audiência para ver se a mulher quer ou não continuar com o processo nos casos, é claro, de crimes, por exemplo, de ameaça, crimes que dependem da vontade dela, né? A ameaça é o mais comum, tá? Porque, como eu falei, tem crimes que não dependem da vontade da mulher, da vítima voltar atrás, ou seja, o processo caminha assim, mesmo ela não querendo. Então, nesses casos, que são muito comuns, muito correntes, então, o juiz marcava uma audiência, às vezes a pedido do advogado do agressor, ou ele mesmo marcava, e a mulher era levada lá para se manifestar se ela queria dar prosseguimento a esse procedimento, a esse processo ou não. Se quisesse dar prosseguimento, aí o Ministério Público fazia a denúncia lá na frente e abria-se o processo, se não, se arquivava ali e abria-se a porta para novas violências em outras oportunidades. Então, o que a mudança da lei trouxe, Izzy? É que agora o juiz não pode mais marcar essa audiência ao bel prazer, ou seja, ele agora só vai poder ter essa audiência se a vítima se manifestar querendo essa audiência. Eu sei que isso às vezes também, a vítima pode ser forçada a se manifestar e ter a audiência mesmo assim, mas agora é muito mais difícil isso acontecer, ou seja, depende mais agora de uma pressão muito maior na vítima para que ela vá lá e diga que quer ser retratada do que antes. Porque antes a vítima estava lá quieta no canto dela e aí o juiz marcava uma audiência e começava aquela pressão para que ela desistisse da ação. Então, devagar, esses mecanismos vão sendo criados para tentar endurecer um pouco mais essas regras de processos contra homens ou qualquer que seja, enfim, agressores em geral, que praticam esse tipo de crime. Hoje, então, não mais depende do juiz marcar essa audiência, só vai acontecer se a mulher tiver interesse, se ela se manifestar nos autos do processo, requerendo essa audiência. Isso parece uma questão muito técnica, que somente tem a ver com advogados. Não, Izzy, não, muito pelo contrário. Essas informações são importantes para mostrar que agora
a mulher tem mais uma garantia de que, se ela não se manifestar pedindo essa audiência, o juiz não vai pressioná-la a ir até o fórum mais uma vez, porque ela vai ter que ir em algum momento que sofreu a violência, mas vai evitar que ela vá novamente ao fórum para contar a história, o porquê que quer, o porquê que não quer, e trazer mais um constrangimento, é a chamada revitimização. Então, é difícil, é um caminho muito longo, Izzy, para tentar criar mecanismos que coíbam essa violência contra a mulher. É uma questão, infelizmente, cultural também. Muitas pessoas ainda têm nessa cabeça, pelo menos na cabeça pensante, esses ideais de que a mulher deve ser submissa, entre outros tipos de argumentos esdrúxulos, e aí são reforçados por esses novos argumentos misóginos que a gente também encontra aí nas redes sociais, que também estão tentando diminuir, mas esse conjunto de fatores, de questão cultural, a própria questão social da mulher, em muitos casos ainda dependente economicamente, vulnerável em todos os casos, isso tudo explica esse número de violência crescente, alarmante, e que é de difícil resolução, porque a lei ela não tem o condão, e aí que as pessoas acabam se enganando e achando que a Lei Maria da Penha ou qualquer tipo de lei, ela vai resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema, a lei é somente um dos alicerces que pode resolver, apenas um dos elementos que podem resolver. Então, existem muitas outras formas de resolução que passa também pela educação, principalmente, né, desde cedo, ensinar aos jovens as questões éticas, a questão de respeito à condição da mulher, enfim, isso tudo passa por uma educação muito grande que a própria sociedade ainda precisa desenvolver. Mas até lá, o judiciário aqui em Brasília vem tentando